a relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. É o recurso especial 1.868.188 de Goiás. Aqui nós temos pedidos de sustentação oral pelas duas partes. Doutor Samuel Metsalira pelo recorrente, doutor Ari Ferreira de Queiroz pelo recorrido. Já estão na sala. Uma saudação, então, boa tarde aos eminentes advogados. E eu consulto sobre a necessidade da leitura do relatório. Se dispensam o relatório, então o doutor Samuel Metsalira tem a palavra para a sustentação oral pelo prazo legal. Sem som, doutor Samuel. Perdão, Excelência. Obrigado. Muito obrigado pela palavra, Excelência. Eu gostaria de dar boa tarde a todos, aos nobres ministros, ao colega doutor Ari Queiroz, à doutora auxiliadora e ao doutor Mário Pimentel, que aqui acompanham a sessão. Gostaria de começar essa sustentação oral, desde logo chamando a atenção para a singularidade do tema que está em discussão. O presente recurso, que está em julgamento, discute a transmissibilidade do direito personalíssimo que tem o neto de mover a ação de reconhecimento de relação avoenga. É saber se o companheiro dessa pretensa neta pode prosseguir como sucessor processual nessa ação de investigação de relação avoenga em caso de falecimento da autora. E a delimitação desse objeto se mostra importante por duas razões, Excelência. Primeiro porque, ao que consta, essa é a primeira oportunidade que esse Colégio Superior Tribunal de Justiça vai analisar especificamente, com bastante foco, essa questão. Em segundo, porque foi talvez justamente porque se desviou do cerne dessa controvérsia que o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de Goiás acabou invocando e aplicando precedentes que tratam de situação jurídica diversa, que tratam de uma ação de investigação de paternidade e da possibilidade que tem os netos desse pretenso filho de prosseguir na ação por ele intentada. Aqui a discussão é outra, é a transmissão desse direito de personalidade que o neto exerce contra seu potencial avô. E sobre esse tema, a legislação ela é bastante explícita ao dizer que esse direito é intransmissível. O artigo 11 do Código Civil consagra essa regra de intransmissibilidade dos direitos da personalidade. Diz que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis. Artigo 1609, parágrafo único do Código, prossegue. Diz que apenas admite o reconhecimento dos filhos após sua morte, caso ele deixe descendentes. Ou seja, não havendo descendentes, não existe interesse jurídico, não existe a possibilidade jurídica de reconhecimento do filho à vida após a sua morte. Diz o parágrafo único. Reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Note que o Código não fala em herdeiros, o que alcançaria todos que eventualmente tivessem algum interesse meramente patrimonial no relacionamento, no reconhecimento dessa relação de paternidade, mas reforça a natureza personalíssima desse direito, utilizando acertadamente a expressão descendentes. E sendo um direito personalíssimo, intransmissível, a legislação processual acaba tendo como consequência a extinção do processo em caso de falecimento do autor. É o que consta. 313, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que diz que falecido o autor e sendo transmissível o direito, o processo deve ser suspenso com a intimação do seu espólio. E o 485, inciso 9º, que trata das hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, diz que o juiz não resolve o mérito quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Ou seja, existe de modo amplo e sistemático legislação processual e material que trata da impossibilidade de transmissão dessa ação fundada dos direitos de personalidade e da consequente extinção do processo em caso de morte do autor. Existe uma exceção legal prevista no parágrafo único do 1606, que permite apenas aos herdeiros do filho, e não aos herdeiros do neto,
prosseguir na ação por ele intentada em caso de falecimento no curso do processo. O parágrafo único diz: se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se extinto o processo. Mas por que essa exceção do parágrafo único do 1606 não se aplica também à ação de investigação avoenga intentada pelo neto? Primeiro porque, como é uma exceção legal, como toda exceção legal, não permite aplicação analógica ou extensiva para situações distintas. Vale lembrar que, tratando-se de direitos da personalidade, direitos absolutos, ilimitados e imprescritíveis, é a intransmissibilidade um contraposto necessário, absolutamente necessário, para garantir um mínimo de segurança e de estabilidade nessas relações familiares. Segundo lugar, essa exceção trazida no parágrafo único do 1606, ela ainda se justifica na medida em que o neto tem relações jurídicas próprias e diretas com o seu avô. É o neto herdeiro necessário do avô e pode, contra ele, pedir alimentos. Essa exceção legal, portanto, do 1606, se alinha a essas particularidades que o neto ostenta, mas que apenas o neto ostenta. O cônjuge do neto, que aqui nesse caso se apresenta como legitimado para prosseguir na ação, não tem nenhuma relação de parentesco com o avô, o pretenso avô do seu cônjuge, não é herdeiro desse avô, ele tem, quando muito, uma aspiração à herança desse cônjuge, ou seja, ele seria herdeiro do herdeiro, o que o Código não reconhece nenhum direito propriamente jurídico, e não pode pedir alimentos. Ou seja, não existe absolutamente nada que justifique, que legitime o prosseguimento dessa ação em relação impulsionada pelo cônjuge desse pretenso neto. E, apesar de não ter havido ainda um julgamento ou aprofundamento nessa questão por esse tribunal, existe um precedente bastante relevante que vale a pena mencionar. É um julgamento que usualmente acaba sendo invocado como sendo aquele que pacificou a questão no âmbito da segunda sessão e que consolida o entendimento de que os netos são titulares de um direito de personalidade próprio que os autoriza a mover a ação declaratória de relação avoenga. É o recurso especial número 807-849. Nesse precedente, existia uma particularidade, que era a presença da mãe desses pretensos netos, ou seja, ex-cônjuge do filho falecido, no polo ativo da ação. Uma particularidade que foi percebida por ocasião do julgamento, que levou a relatora ministra Nancy, e eu me permito aqui fazer uma ligeira menção ao que foi dito, anotou-se naquela oportunidade que assinale-se ao final que, ainda que nada tenha sido mencionado no acórdão a respeito da condição da primeira recorrente, mãe dos supostos netos, e que aguarda possível meação do marido ante a pré-morte do avô dos filhos netos, segue ela mantida no polo ativo da ação, porque entendimento diverso redundaria em reformácio império. Ou seja, ela só foi mantida porque essa questão não foi devolvida ao tribunal. Mas, nessa mesma ocasião, o ministro Unido Amaral fez uma observação no voto dele, dizendo que toda a fundamentação trazida nesse julgamento fala em termos de ancestralidade e de direito personalíssimo de origem. Estender esse direito também à mãe dos supostos netos seria uma extensão muito ampla, que foge a toda a fundamentação discutida na sessão. Excelências, é exatamente disso que o caso trata. O precedente que vai ser firmado nesse julgamento trata dos perigos da extensão dessa possibilidade, muito bem construída pelo tribunal, fundada em direitos da personalidade, num humanismo que permite a todo ser humano conhecer sua ancestralidade, mas que tem limites estabelecidos pela própria legislação civil e processual, que impõe como pedra angular da segurança jurídica de toda a relação familiar, fundada em direitos da personalidade, que são absolutos, intransmissíveis e imprescritíveis, um limite, que é justamente o da intransmissibilidade. Não fosse esse limite, todas aquelas ponderações que sempre se fizeram sobre a inconveniência da ação de investigação de relação avoenga estariam presentes sem a proteção desse direito da personalidade. Qualquer pessoa, eu acredito que muito possivelmente todos aqui nessa sala teriam
legitimidade para a investigação de uma origem comum que encontraria ancestrais famosos, ancestrais abastados, pela simples curiosidade, em detrimento dessa tão prestigiada, tão necessária estabilidade das relações familiares. Então, excelências, eu encerro a sustentação oral, chamando atenção para esses pontos bastante simples, mas que, a nosso ver, são bastante importantes para o questionamento do tema. Agradeço a sustentação oral e, de imediato, passo a palavra ao doutor Ari Ferreira de Queiroz, que falará pela parte recorrida. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todo o Superior Tribunal de Justiça, mas destaco também o ministro Ricardo Cueva, nosso eminente relator, e em cumprimento os demais membros desse colegiado. E cumprimento, por último, o doutor Samuel, e também o representante do Ministério Público aqui presente, da Procuradoria-Geral da República, saudando o doutor Samuel pela qualidade da sua sustentação, mas dizer que não tem como concordar com Vossa Excelência. Na verdade, senhor presidente, eminente relator, demais pares, eu até que gostaria também de ter um código civil para chamar de meu, um código que eu pudesse adaptar o que está escrito nele, o comando de suas normas, à minha vontade, à minha leitura. Para ter uma ideia, uma pesquisa rápida, viajando pelo Código Civil e pelo Código do Processo Civil, o legislador, quando quis fazer distinção entre herdeiro ou a espécie de herdeiro descendente, no caso, fez. Por exemplo, a palavra herdeiro aparece no Código Civil 207 vezes. A palavra descendente aparece 51. No CPC, a proporção é semelhante. Aparece 62 vezes a palavra herdeiro e aparece apenas 5 vezes a palavra descendente. Então, quando o legislador quer, ele distingue. Lá no final, na parte das sucessões, na parte da deserdação, os artigos 1961, 62, 63, por exemplo, o legislador se refere expressamente a descendente e ascendente, para excluir descendente e ascendente da herança através de um testamento, através do instituto da deserdação. Mas quando ele quer falar de outro parente, de outro herdeiro, ele usa, por exemplo, 1850, ele fala, a exclusão de colateral basta dispor de toda a herança. Mas eu quero focar para não perder tempo, até para não tomar tempo de Vossas Excelências. Na verdade, não é meu tempo, o tempo de Vossas Excelências, o tempo precioso de Vossas Excelências. Dizer que o direito à ancestralidade está mais que pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Há diversos precedentes, inclusive eu quero ressaltar, quero trazer um deles aqui, relatado pela eminentíssima ministra Nancy Andrighi, é o RESP 1.401.719, que foi julgado em 15 de outubro de 2013, fala o seguinte: ainda que haja consequência patrimonial advinda do reconhecimento do vínculo jurídico de parentesco, ela não pode ser invocada como argumento para negar o direito do recorrido à sua ancestralidade. Afinal, todo o embasamento relativo à possibilidade de investigação de paternidade, na hipótese, está no valor supremo da dignidade da pessoa humana e no direito do recorrido à sua identidade genética. Bom, então esse Superior Tribunal de Justiça, citando apenas um precedente, há diversos outros, inclusive o doutor Samuel acabou citando também, dizendo que o STJ entende perfeitamente, como materializado, o direito de uma geração saber de onde veio a sua ancestralidade. Muito bem. No caso concreto, no caso que está em julgamento, Gabriela, a autora da ação, não conheceu o lado paterno, não foi registrada pelo pai, não tem parente nenhum paterno. Ela foi reconhecida pela mãe apenas. Porém, a mãe não havia sido reconhecida pelo pai, avô da Gabriela. A mãe morreu, o avô morreu também. A Gabriela, então, em vida, propôs uma ação contra a irmã da mãe, a sua tia, a Cristina, ora recorrente. Mas Deus tinha um destino traçado também para a Gabriela. Gabriela, no curso do processo, ainda jovem, com 30 e poucos anos de idade, por uma fatalidade qualquer, foi chamada ao Oriente Eterno. Deixou como único herdeiro Heber, seu marido, não apenas companheiro, o seu cônjuge. Se bem que no âmbito do STJ também não tem diferença nenhuma ser cônjuge ou ser companheiro. Ambos são considerados, por força do artigo 1845 do Código Civil, e pela equiparação dada pelo Supremo
ao regime da união estável como parcial de bens, ainda que fosse um mero companheiro, também seria considerado tão união estável, independentemente do regime. Então, Heber é herdeiro da Gabriela. E Gabriela morreu no curso do processo. Quando morre o herdeiro, morre o investigante, seja ele filho, seja ele neto, seja aquele ancestral, melhor dizendo, aquele investigante que está buscando a sua ancestralidade, o seu direito, a sua legitimidade se transfere para os seus sucessores. Artigo 1606, parágrafo único. Ora, se o legislador escreveu sucessor e não descendente, não tem como ler descendente, não está escrito sucessor. A propósito, Vossas Excelências certamente já se depararam com isso outras vezes. O artigo 1606, parágrafo único do Código Civil, tem como antecedente os artigos 350 e 351 do velho Código. A diferença é que no Código anterior eram 2 artigos, agora é um artigo e um parágrafo único. O caput do artigo 1606, que corresponde ao artigo 350 do Código Civil anterior, diz respeito ao ingresso, à propositura da ação. O filho que não propôs a ação de investigação de paternidade, se ele não propôs em vida, salvo se fosse incapaz, essa ação realmente não poderia ser proposta por seus herdeiros. Esse é o caput que corresponde ao 350 do Código Velho. Mas uma vez proposta a ação pelo investigante, no caso aqui a neta, proposta a ação pelo investigante, que morre no curso do processo, o Código é expresso, Excelências. Se iniciada a ação pelo filho, no caso que se iniciada pelo neto, os herdeiros poderão continuá-la, salvo ser julgado extinto o processo, o que não é o caso. E, até concordando com o doutor Samuel, que talvez esse tribunal não tenha se deparado com uma situação exatamente como esta, mas o direito não tem situações iguais, tem situações semelhantes. Eu invoco aqui o RESP 1.392.314, da relatoria do eminentíssimo ministro Marco Aurélio Belize, que integra esse colegiado. E Vossa Excelência hão de convir que, quando eu fundamentei essa resposta ao RESP, eu não teria como imaginar que cairia nessa terceira turma, cujos integrantes, o ministro Nancy e o ministro Belize, fizessem parte deles. Esses precedentes estão mencionados no RESP, na resposta ao RESP. O que decidiu o STJ na relatoria do ministro Marco Aurélio Belize? Algo bem semelhante. Para não falar igual, eu diria bem semelhante. RESP 1392314. Diz no item 3 da ementa: tendo ocorrido o falecimento do autor da investigação de paternidade, cumulado com nulidade da partilha, antes da aprovação da sentença, sem deixar herdeiros necessários, detém o herdeiro testamentário que o sucedeu a título universal, legitimidade e interesse para prosseguir com o feito, notadamente pela repercussão patrimonial advinda do potencial reconhecimento do vínculo biológico do testador. A emenda é claríssima. Mais adiante, extrai-se do voto do eminente relator ministro Marco Belize. Como se vê, o fim colimado para o herdeiro testamentário, que não é parente, não é cônjuge, não é ninguém, é um estranho, é o prosseguimento na ação de investigação de paternidade e, por consequência, a participação na herança dos supostos avós do testador, de forma que a falta de vínculo parental com o investigado não lhe retira o interesse de agir. E, no voto, Vossa Excelência, ministro Belize, transcreve o artigo 606, o caput e o parágrafo único. Mais adiante diz, nesse parágrafo aqui, podendo ser transferido aos herdeiros de forma sucessiva, independentemente de serem eles filhos, netos ou, como no caso, herdeiro testamentário, uma vez que a lei não faz qualquer distinção. Realmente, uma das teses sustentada pela recorrente, na verdade, uma tese não, na verdade, um argumento para tentar se pendurar onde não tem defesa, é de que o marido sobrevivente, o cônjuge supérstite, não é herdeiro do avô da falecida esposa, não é parente da sua sanguíneo, que só tem interesse patrimonial. Não. Eu digo que o interesse patrimonial, a questão patrimonial é consequência de um direito sucessório.
Gabriela, que descansa no Oriente Eterno, faleceu sem deixar, infelizmente, nenhum descendente, nenhum ascendente. E a única colateral que ela tem é a tia com quem ela litiga, a tia hora recorrente. Então, o seu único herdeiro, excelências, e não precisa ficar remoendo essa questão, o seu único herdeiro é o hora recorrido. Nesse mesmo julgamento, ministro Belize, Vossa Excelência ministro Belize, desculpe, diz o seguinte: logo, tendo ocorrido o falecimento do autor após o ajuizamento da ação, não há nenhum óbice que o herdeiro testamentário ingresse no feito, dando-lhe seguimento, autorizado não apenas pela disposição de última vontade, no caso do testamento, quanto à transmissão de seu patrimônio, mas também pelo artigo 1606 do Código Civil, correto transcrito, que permite o prosseguimento da ação de investigação de paternidade pelos herdeiros, independentemente de serem eles sucessores pela via legítima ou testamentária. E não bastasse isso, o doutor Samuel citou o artigo 313 do Código de Processo Civil. Deveria ter mencionado também o artigo 110. É mais expresso. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se a sucessão pelo seu espólio ou pelos sucessores, não falo pelos seus descendentes. Então, por parte dos recorridos, nós temos apenas que pedir a manutenção, na verdade, o desprovimento do recurso especial para a manutenção do acordo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que sabiamente enfrentou bem a questão, que deu incorretíssima interpretação a um texto que não comporta outra leitura. Repito, que onde está escrito sucessor, não pode ser lido descendente. Se todo descendente é considerado um sucessor, nem todo sucessor é descendente. Sucessor é um gênero, do qual descendente é uma espécie. E a legitimidade é dos sucessores, qualquer que seja ele, inclusive testamentário, inclusive o cônjuge, inclusive um outro, se houvesse. Com essas considerações, eminentes ministros, ressaltando a minha satisfação e alegria de participar desse brilhante julgamento, desse brilhante colegiado, quero agradecer especialmente ao ministro Moura Ribeiro, com quem tive a oportunidade de falar no atendimento por telefone hoje, para me sentir extremamente lisonjeado, ministro. Sei que Vossa Excelência faz isso no seu trabalho normal, mas valorizo o trabalho dos advogados, me senti tremendamente reconhecido. Muito obrigado, que Deus nos ilumine e nos proteja a todos desse mal que assola a humanidade. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Ari, ao doutor Samuel, pelas sustentações orais e passo de imediato a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento os eminentes advogados pelas sustentações orais objetivas. E aqui eu, como todos sabem, eu já distribuí antecipadamente meu voto e há uma sinalização da ministra Nancy que pedirá vista, até mesmo em razão dos precedentes citados na tribuna que nos orientam a todos, né? Nessa e em outras matérias, e no direito de família e no direito sucessório com muita veemência. Aqui, o meu voto, então eu vou me guiar pela ementa e o voto ficará à disposição dos ilustres advogados assim que acabar a sessão. A controvérsia se resume ao exame da legitimidade ativa do cônjuge sobrevivente para suceder processualmente a falecida autora da ação, que buscava a declaração de relação avoenga com avô paterno pré-morto. Na hipótese dos autos, a genitora da autora da ação de reconhecimento da ação avoenga não pleiteou a investigação de sua própria origem genética, visto que registrada por pai socioafetivo. Direito ao conhecimento, a árvore genealógica na linha reta é personalíssimo nos termos do artigo 11 do Código Civil e não se limita no tempo nos termos do artigo 1594 do Código Civil. Os netos possuem direito próprio e personalíssimo de pleitear a declaração de relação avoenga, sendo irrelevante o fato de o falecido filho gozar de eventual paternidade registral ou socioafetiva anterior. Esse é o precedente citado da tribuna no recurso especial 807 e 849,
Isso foi julgado em 2010, da lavra da ministra Nancy Andrighi. Lá, de fato, houve essa peculiaridade de que alterar a conclusão no peculiar, como lembrado da tribuna, implicaria reformar-se o texto. Após a morte da autora, não remanesce interesse jurídico ao cônjuge supérstite na continuidade da ação que versa a respeito de direito personalíssimo e tem o condão de alterar a ordem natural de vocação sucessória, o que destoa das regras do sistema sucessório. Portanto, o meu voto é pelo provimento do recurso. Assim que a ministra Nancy trouxer o seu voto vista, eu proferirei com mais vagar o voto, mas que fica desde logo à disposição dos advogados, já que ele foi tornado público agora. Como voto, senhor presidente? Perfeito. Então, após o voto do relator, pediu vista antecipada a ministra Nancy Andrighi, os demais aguardam. Ok? Agradeço mais uma vez a presença dos advogados na tribuna.